Galera, beleza? Estamos aqui para assistir esse vídeo de análise da prova da SpaceX nos últimos 10 anos. Vai fazer uma análise aqui sucinta, mas o vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês, dificilmente vocês vão encontrar na internet. Falo isso porque o trabalho que foi feito aqui é um trabalho muito denso, é um trabalho estatístico, é um trabalho que eu faço há anos e que eu tenho uma experiência muito forte com o que eu vou apresentar aqui. Então vamos lá. Primeiramente, é você que vai fazer a prova da SpaceX. Vou chamar sua atenção lá da plataforma. A gente está terminando de gravar o material, está fazendo o material. Já tem um simulado lá na plataforma com questões inéditas. Só questões do Anderson. Só questões padrão SpaceX que vão ser disponibilizadas lá para você que quer estudar para essa prova da SpaceX. Então vamos lá. Vou começar a trabalhar, né? Esse vídeo todo ano vai ser atualizado, tá? Todo ano pretende ser colocado atualização, porque afinal todo ano muda. Então, já pensando a prova de 2025, vamos começar a pensar aqui, ó. Como é que a SpaceX cobra a disciplina de história em sua prova? Então é importante pensar que a SpaceX ela tem 12 questões de história divididas em história do Brasil e história geral. Essas questões, elas não têm um quantitativo padrão. Eu vou mostrar para vocês que ao longo de 2015 até agora, nós tivemos variações diversas. Tivemos prova com 6,5, tivemos prova com 5 de Brasil, 7 de geral, 7 de Brasil, 5 de geral. Tivemos a prova desse ano de 2024, que o vídeo está sendo gravado, com 3 questões de história do Brasil. Então, é importante a gente pensar que essas questões, elas não têm um padrão. Não existe um padrão de vai ter um padrão de questão de sempre vir 6 de Brasil, 6 geral. Não, não tem um padrão. Entende? Então, é por isso que, com base na última prova, último ano, 2024, você tem que dar mais ênfase em história geral. É por isso que é uma plataforma completa para a SpaceX, obviamente, tem que ter história geral, tem que ter um tema muito denso de história geral. Então, você que vai caminhar, que vai entrar nesse curso, que vai pensar em estudar, que está vendo meus vídeos, tem que focar, com base na última prova, em história geral. A história do Brasil tem um impacto menor. As questões que caíram de Brasil também foram questões bem tranquilas. Então, vamos lá. De novo, como já está aí no texto, 3 questões de Brasil que foram cobradas nessa última prova. Então, isso é muito complexo. Mas vamos lá. O próximo ponto é o quê? O próximo ponto é os espelhos. Então, vamos analisar os espelhos de 2015 até agora. Em 2015, ó, nós tivemos 4 questões de Brasil e 8 de História Geral. Lá em 2015, todo ano caía a questão ainda de Idade Média. Mas é também interessante que você já tem uma questão de Guerra Fria ali. Aí você teve Conjuração Baiana, Primeiro Reinado, Grandes Navegações, Nova República. Você tem a clássica questão de reforma, Revolução Industrial. Tem 2 questões de Idade Média. Foi tempo que a SpaceX tinha um foco maior só em Idade Média. Aí tá. Em 2016, mantivemos 4 questões de história do Brasil. Mantivemos 2 questões de Idade Média, ainda mantendo um corpo forte em Idade Média, num tempo que os professores falavam: de Idade Média cai muito na prova. Aqui, por exemplo, não tem nenhuma questão de Guerra Fria. Aqui tem uma questão de Primeira Guerra, tem uma de Revolução Francesa, tem 2 questões de Brasil Colônia. Tá. Em 2017, nós tivemos 7 questões de Brasil. Se eu forçar bem a barra e quiser colocar que grandes navegações você aprende no foco de Brasil, no primeiro conteúdo de formação de Portugal, Estado Moderno, Português e grandes navegações, você tem aqui uma prova de 2017 com 7 questões de História do Brasil e 5 questões de História Geral. Então você já percebe ali uma alteração significativa nisso. 2018, aí eu tenho de novo 7 questões de História do Brasil, contando com as grandes navegações. E você aprende no primeiro conteúdo de História do Brasil. E todo professor, quando tem uma turma de PSEX, coloca as navegações portuguesas junto com o bloco de Brasil. Porque ali você já faz descobrimento, você já faz a chegada a Calicut, Tordesilhas, você já faz todos aqueles elementos que tá exclusivo de PSEX Colégio Naval. Para quem tá assistindo esse vídeo pensando em outras provas, eu vou ter outros vídeos de outras provas. A ESA não se enquadra aqui, de acordo com o último edital. Não sei se em 2025 eles vão mudar isso. Em 2019, a gente volta a reduzir questões de Brasil, considerando
Estado Moderno Português de novo. 19, 18 e 17, Estado Moderno Português. Em 19, eu tenho retorno da Idade Média. Em 18, se não me engano, não teve questão de Idade Média. Em 17 também não teve questão de Idade Média. Aí em 19, eu tenho a recorrência da Idade Média. Volta, tá vendo? Que tem tema que aparece, aí dá uma sumida, volta de novo. Mas não apareceu duas questões de Idade Média, né? E eu tenho 5 questões de Brasil. Ou seja, eu tenho questões, a maioria em História Geral. Então, vamos lá, para o candidato de 2018 e o candidato de 2017, e se ele pegou mais em Brasil, ele se deu bem. Em geral, caiu menos. Agora, em 2019, eu já pedi mais geral. E aí você tem que entender o movimento. Porque, com base na última prova, eu tive uma prova mais geral do que Brasil. Então, importante pensar isso, né? Agora, com o último espelho, a gente tem essa visão. Aí vamos lá. Aqui em 2019 também inaugura uma sequência de questões de descolonização da África e da Ásia. Você vai ver uma sequência direto. Em 20 vai ter. Cadê? Descolonização. Não, não é na 20. Falei besteira. Se não me engano, olha lá. Na 21 vai ter. Na 22. 23 não. E 24 também não. Mas eu tive uma sequência que o tema foi crescendo. Você repara, por exemplo, Guerra Fria crescendo. Aí vamos lá, em 20. Eu tenho. Cadê? Tá tudo colorido? Tá tudo colorido. Brasil Colônia, Segundo Reinado, República Velha e só. Então, de novo, Brasil Colônia, Segundo Reinado, República Velha. Renascimento, formação dos Estados Nacionais, reforma, iluminismo, colonização inglesa, Revolução Francesa, crise de 29, Guerra Fria e atualidades. Eu tive 9 questões de geral e 3 questões de Brasil. Então, se eu parar para analisar, ao longo de 10 anos, eu percebo mais provas de história geral do que de história do Brasil. Entendeu? Então, é importante pensar isso, essa visão. 2020, ó, como é que vem a prova? E eu vou colocando o número das questões. O código ao lado dos temas é para eu ter o cálculo de quantas questões já caíram. Vou mostrar sobre isso também. 21, eu tive 5 questões de história do Brasil. Interessante, cresceu um pouquinho. E eu tive uma questão que virou moda de regime militar, questão econômica. Porque às vezes, não cai regime militar na prova das PSEX. Cai. Questão econômica. Caiu em 21. Cadê? Eu lembro se foi 23 ou 24. Não. Foi 24, olha lá. Caiu outra de regime militar. Então, por exemplo, você tem um tema que é a questão econômica do regime militar que aparece. Que tem, não vou estudar isso aqui. Você não vai estudar tortura. Mas regime militar, parte econômica, você vai ter que estudar. PAEG, primeiro PND, segundo PND, milagre econômico, terceiro PND, que é o que eu, né, todo aquele contexto de redemocratização. Então vamos lá, continuando. Aí você tem aqui 5 de Brasil. Em 2022 eu tenho 5 de Brasil de novo, 7 de História Geral, de novo, mais uma vez, mantendo essa vertente de História Geral sendo predominante. Interessante pensar que eu tenho, se eu for puxar a sardinha, descolonização, Guerra Fria, Guerra Fria em 22, Guerra Fria com 2 questões em 23, crescimento das questões de Guerra Fria. A gente está vivendo um contexto de um certo eco de Guerra Fria ainda, né? Quando você pensa a guerra da Ucrânia e tudo mais, a questão da Rússia. Aqui em 23, eu tive, de novo, 7 questões de história do Brasil, forçando a barra com a formação do Estado Moderno Português, tá? Forçando essa barra. Então, em 23, eu tive 7 de Brasil, 5 de geral. E esse ano, eu tenho só 3 questões de Brasil e 9 de geral. Então, se você... vamos lá, 24, maioria, História Geral. 23, Brasil. 22, geral. 21, geral. 20, geral. 19, geral de novo. 18, Brasil. 17, Brasil. 16, geral. 15, geral. E aí acabou. Então, quantas vezes eu citei geral aqui ganhando, sendo maioria? Mais de 50%, mais de 70%. Então, a gente tem ali um conteúdo que é mais pegado em história geral, né? Então, é importante a gente pensar nisso.
até como orientação de estudo. Beleza, aí fechamos aqui esses espelhos de provas. Aí vamos para os temas mais cobrados. Então vamos lá, primeiro colocar Brasil Colônia, que é ali período pré-colonial, eu coloco junto até União Ibérica. República Velha tem 6. Formação do Estado Moderno Português, que é aquilo, força barra, porque é matéria de Brasil. 6 também. Segundo Reinado, 5. Getúlio Vargas, 5. E aí a gente fecha esses 5 primeiros. Aí Nova República logo abaixo. Isso pode se alterar, Ana? Isso pode. Prova 2025 vendo aí. Vai ter alteração, movimentação. Estão muito perto ali uma da outra quanto à variação de temas. Mas a gente poderia brincar que esses são os... Bota os 10 temas mais recorrentes. Regime militar, olha que interessante, apareceu com os últimos anos aparecendo questão. Em História Geral, Idade Média ainda está em primeiro. Ainda mais com a última prova, caiu uma questão de Idade Média. Mas lá em 2019, Guerra Fria passou a Idade Média. A Idade Média recuperou o posto. Tem o Iluminismo na frente de Revolução Francesa, o Iluminismo sob oposição, Reforma Religiosa, Revolução Francesa em quinto colocado. Então você tem os 5 primeiros: Idade Média, Guerra Fria, Iluminismo, Reforma Religiosa, Revolução Francesa, a Independência dos Estados Unidos. Então você tem os temas que vão se movimentando, beleza? Legal? Então sim, esse é o ciclo 2015 a 2024 nesse sentido. Aí vamos lá, para a gente fechar esse vídeo, videozinho interessante, maneiro. O que acontece? Aqui é uma forma, isso aqui é é um gráfico que eu montei, que eu pensei, que funciona da seguinte maneira. Esse gráfico pensa no quê? Os hiatos. Então, por exemplo, quanto tempo não cai uma questão de capitanias hereditárias dos governos gerais? Eu peguei todos os temas do edital, montei uma lista, pensei assim, caramba, desde 2018 não cai uma questão de capitanias. Então, 2025, por que não colocar uma questão de capitanias? Tem tempo que não cai. Desde 2022 não cai uma questão de expansão territorial. Então, né? E aí, ó, caiu uma em 2017. Aí em 2022 caiu uma. E aí você vai vendo os hiatos, os saltos que vão construindo o quê? Construindo uma ideia de, olha, quanto tempo não cai essa questão? Essa questão tem tempo que não aparece. Então, seria legal aparecer. É assim que eu faço as minhas apostas. As apostas de acordo com... Vou olhando e tu vai vendo um mosaico. Tá vendo, ó? Segundo Reinado. Caiu em 20, caiu em 22, 24 não caiu. Por que não pode cair no ano que vem? 25, vai aqui. Então é assim que eu vou fazendo minhas apostas também. Pensando, pô, o tema de Segundo Reinado é muito cobrado. Pô, o tema de Brasil Colônia é muito cobrado e tem tempo que não cai. Então, ano que vem pode cair. Pô, não caiu esse ano, então tá um hiato. Você vê ali, a primeira parte do conteúdo de Brasil não caiu nada em 2024. Apareceu absolutamente nada. Caiu a partir de período junino. Até pra você ver, ô caramba, 24 edital em Brasil, o cara que cagou pra colônia se deu bem. O cara que, pô, vou pegar muito colônia, caiu nada na prova. Aí vamos lá, em geral. Em geral, você tem uma visão que é o quê? Que é, você tem um tema, a prova 2024, ela caiu muito o início do conteúdo, o início da matéria, e caiu 3 questões do século XIX em diante. Caiu Guerra Fria, caiu Primeira Guerra Mundial e caiu Doutrina Social do século XIX. Mas quem estudou até a Revolução Francesa pegou 6 questões. Olha aí. Então, é importante pensar, visualizar como é que isso funciona. Olha como é que eu tenho um hiato na parte final do conteúdo nos últimos anos. Né? Tava com hiato. No ano passado caiu uma questão de guerra... Uma não, 2 questões de século XX, Guerra Fria. E a questão mais próxima da Guerra Fria que caiu em História Geral foi a Revolução Industrial. Então você tinha um hiato de conteúdo imenso em 2023. Em 24 eles deram uma corrigida nisso. Caiu muita questão de geral também. Então eles foram passando. Mas olha como é que você tem um mosaico interessante para você entender como é que funciona essa ideia dos temas cobrados. Então vamos lá, olha só. Tem tempo que não cai uma questão de... Cadê? Segunda Guerra Mundial. A questão de Segunda Guerra Mundial caiu em 2021, né? Então, 24 não caiu nada. Deixa eu ver. Tem tempo que não cai uma questão de período napoleônico. A última foi em 2020. Cadê?
Nascimento, caiu uma questão 2022. Eu postei em 24, não caiu. Pode ser que caia em 25. Então isso aqui é uma análise que vai estar disponível na plataforma, essa análise de espelho. De você, caramba, olha o que caiu, o que não caiu. Vai estar isso aqui disponível para você entender como é que a prova da SpaceX funciona. Como é que trabalha. Vai estar disponível os espelhos de prova. Vai estar disponível tudo que é material para você entender como a prova funciona. E isso vai melhorar o teu papiro. Então, fica ligado. Segue aí os vídeos. Compartilha esse vídeo bisurado, macetado. E você que está indo lá, que está acompanhando, daqui a pouquinho eu vou fazer o lançamento da plataforma. E essa plataforma vai reunir todos os materiais que eu tenho. Então, fica ligado. E daqui a pouquinho vai ter ouro fino pra galera do papiro. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.